Ok, galera. Respira. Respirou? Vamos falar um pouquinho da economia desse período? Obviamente, eu não posso e nem devo começar a falar da economia da República Velha que não seja através do café. O café vai ser o principal produto, o café vai ser o sustentáculo econômico do Brasil. O Brasil mantém a sua estrutura agroexportadora até hoje. Por mais que hoje a gente exporte produtos industrializados, ainda o nosso forte da balança comercial brasileira são os produtos primários, beleza? E o café vai ser o sustentáculo político. As oligarquias cafeeiras estão no poder. Ou seja, as políticas econômicas, em boa parte delas, vão ser estruturadas para a preservação do lucro dos cafeicultores e do poder desses cafeicultores. Show de bola? O café vai estimular várias situações, vai estimular obras de urbanização, vai estimular investimentos em indústrias de bens de consumo, vai estimular uma série de investimentos em sistemas de transportes. Tá? Óbvio, galera, quando eu estou falando em investimentos em sistemas de transporte, eu não estou falando que nós investimos e nos transformamos em um país mega desenvolvido. Não, não é nada disso. Mas sistemas de transporte, seja para escoamento da produção, né? E aí obviamente estou falando de linha férrea, tá? Seja para o trânsito de pessoas. Aí a gente também fala dos trens, mas também vai falar dos bondes, né? Cada hora você tendo aí linhas, um número maior de linhas. Então o café é o principal produto, a gente não pode esquecer. Nesse café, obviamente, você mantém a estrutura que se tinha à época do Império Brasileiro, né? Aquela estrutura de plantation, com a exceção da mão de obra, que não vai ser escrava. Eu continuo utilizando uma mão de obra precarizada, mal remunerada, de camponeses brasileiros ou dos imigrantes que ainda permaneciam nessas terras. Vamos lembrar da onda de imigrantes italianos que a gente tem no final durante a segunda metade do século XIX e início do século XX, e também a imigração de japoneses, tá? No início da República, né? No início do século XX, por volta ali de 1906. Show de bola? Além disso, né, é importante a gente compreender, eu vou voltar já nesse slide, que existiam outros produtos. A borracha, que vai ser mega importante durante o período ali da segunda Revolução Industrial, na transição do século XIX para o século XX. O Brasil chegou a ser o principal exportador de borracha e depois acaba definhando justamente por causa da concorrência inglesa. E a borracha vai inclusive justificar a compra do Acre. Tá? Você tem outros produtos, por exemplo, como o cacau, muito importante durante a Primeira Guerra Mundial. Saca o M&M, aquele chocolatinho gostoso, ele foi inventado para a Primeira Guerra Mundial. Mas eu não vou falar disso agora não, porque na aula sobre a Primeira Guerra Mundial, eu vou tentar gravar um videozinho sobre curiosidades, um videozinho curto sobre curiosidades da Primeira Guerra Mundial. E aí eu posso falar de outros produtos agrícolas, eu posso falar de cacau, já falei, desculpa, eu posso falar de mate, posso falar de couro, posso falar de algodão, posso falar, enfim, de uma série de produtos, de novo, dentro de uma estrutura agroexportadora. Ok? Tranquilo até aí? Antes de avançar para falar de industrialização, deixa eu voltar aqui. Galera, como eu falei para vocês, as políticas econômicas, quase todas elas eram direcionadas à preservação do lucro dos cafeicultores. Eu destaquei, na verdade, uma que tinha esse objetivo, que é o Convênio de Taubaté, e uma outra que tinha, na verdade, o intuito de renegociar as dívidas brasileiras com seus credores, né? Especialmente, eu estou falando de bancos ingleses e bancos norte-americanos, para obter recursos. É o tal do Funding Loan. Funding Loan. É um nomezinho esquisito, mas que na verdade é a decretação da moratória. O que é moratória, gente? É aquela coisa do devo, não nego, pago quando puder? É mais ou menos isso. O Brasil devia dinheiro a esses bancos, queria obtenção de crédito para investimentos, basicamente investimentos em indústrias, só que não tinha condições de pagar as suas dívidas. Especialmente após a crise lá do encilhamento, lembra? Que a gente falou no início. O Brasil consegue renegociar suas dívidas, inclusive essa renegociação vai gerar uma obtenção de crédito que no Rio de Janeiro, né, vai ser utilizada para a chamada reforma urbana Pereira Passos. Vamos lembrar que o Rio é a capital do Império. O Rio, no início do século XX, tinha o apelido de Cidade da Morte. Tá? Por que isso? Porque você tinha epidemias de febre amarela, de varíola. Tá? Era um local
o centro especialmente ocupado por cortiços, moradias populares, não havia saneamento. E aí entre 1904 e 1906, você tem ali a reforma urbana Pereira Passos, que vai remodelar esse centro do Rio, e logo depois a gente recebe o apelido que nós conhecemos até hoje de Cidade Maravilhosa, mas eu vou falar disso quando a gente falar de revolta da vacina. Tá? Outro plano econômico é o Convênio de Taubaté. Esse sim diretamente ligado aos cafeicultores, assinado em 1906, lá na cidade do interior de São Paulo, que era uma cidade muito conhecida pela produção de café, e você está vivendo um período ali de muita produção de café e um consumo que está decrescendo. E aí o que as oligarquias fazem? Eu vou criar uma política econômica onde eu, governo, assumo a responsabilidade de comprar o excedente desse café para garantir o preço do produtor, beleza? E obviamente eu vou estocar esse café. Show de bola? Tranquilo até aí? Chegamos à industrialização. Galera, é importante quando a gente fala de industrialização, porque o Brasil só promove o que a gente poderia chamar de sua revolução industrial só com Vargas, tá? Lá na década de 30, especialmente a segunda metade da década de 30. Quando eu falo de industrialização aqui na República Oligárquica, ela vai ser uma industrialização que ocorre especialmente durante a Primeira Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial. E por que antes você não teve nenhum tipo de impulso, nenhum tipo de política pública, nenhum tipo de investimento no modelo de industrialização? Uma questão muito simples. Lembra, eu estou falando de uma república oligárquica, de oligarquias cafeeiras, que querem, sobretudo, preservação dos seus interesses. Galera, se querem preservação dos seus interesses, encaravam os investimentos em indústrias como algo que pudesse criar concorrência, né, às medidas econômicas que salvariam, por exemplo, o café. Então, a gente tem uma industrialização nesse período que, na verdade, era uma necessidade. Durante a Primeira Guerra Mundial, os fornecedores de produtos industrializados para o Brasil estão aí envolvidos no conflito. Então vai ter uma crise de abastecimento. Então, quando a gente fala de industrialização nesse período, eu estou falando de uma industrialização que é necessariamente uma industrialização para substituir importações. Por isso que é uma industrialização que se baseia em bens de consumo. Show? E onde é que vai se industrializar? E aí é a grande questão, né? No Sudeste. E por que no Sudeste? No Sudeste, primeiro que você tem a capital. Você tem uma mão de obra gigantesca. Seja da galera que sai do campo e vai para a cidade, você tem aí imigrantes, né? Os japoneses, especialmente os italianos. A utilização de mão de obra imigrante nas indústrias era tão forte, que durante a Era Vargas, no início da Era Vargas, o Vargas vai decretar uma lei que 2/3 dos imigrantes, 2/3, dos trabalhadores das fábricas deveriam ser imigrantes. Opa, falei besteira. 2/3 dos trabalhadores das fábricas deveriam ser brasileiros e apenas 1/3 de imigrantes. Tamanho era o número de trabalhadores imigrantes. E por quê? Primeiro porque tinham conhecimento técnico. Muitos desses já tinham trabalhado em fábricas que existiam lá na Europa e tinham conhecimento sobre o ofício. E segundo, era uma mão de obra mais barata. Tá? Mas vamos voltar para cá. Então eu tenho aí a capital, eu vou ter uma infraestrutura, né, especialmente de transporte, para você escoar essa produção pelo Porto de Santos e pelo Porto do Rio de Janeiro, e eu vou ter dinheiro. O excedente de capital, o excedente de grana gerada pelo café acaba sendo utilizado para esse efêmero, né, processo de industrialização. Ou seja, efêmero por quê? Porque é de curta duração e que não alterou a estrutura econômica do Brasil. Beleza, galera? Ó, respira. Foi? Tranquilo? Aguenta mais um pouquinho? Então vamos lá. Galera, quando a gente fala de política externa, para a gente encerrar, provavelmente eu devo dividir esse vídeo porque está ficando longo, é interessante como a gente vai perceber um movimento de mudança na política externa brasileira, tá? Ao longo, né, do início aí do século XX. Primeira coisinha, né, a gente fala do Barão do Rio Branco, uma figura essencial na construção
da nossa diplomacia, inclusive dá nome ao Instituto Rio Branco, que é o Instituto de Formação de Diplomatas no Brasil, que, aliás, a nossa diplomacia ela é reconhecida internacionalmente, né, como sendo de excelência. A primeira questãozinha é a questão de Palmas. E eu não estou falando de Palmas no Tocantins, não. Estou falando de uma região que era uma região missioneira lá em Santa Catarina. Foi uma região que foi ocupada por jesuítas. Foi uma região que era disputada por Brasil e pela Argentina. O Brasil vai conseguir, de fato, consolidar a sua ocupação e a sua posse desse território. É interessante a gente pensar, para além da consolidação, a gente olhar para como funcionava a política internacional nesse período. Não existia nenhum tipo de organismo de arbítrio internacional, como nós temos a ONU, como vai ser criada depois, antes da ONU, a Liga das Nações. Então era muito comum que países que fossem neutros ou países que fossem potências regionais mediassem, né, essas relações, tá? Esses arbítrios. Nesse caso aqui vão ser os Estados Unidos, muito próximos ao Brasil, muito de olho também no nosso mercado consumidor, vai arbitrar essa questão em ganho favorável ao Brasil. A segunda questãozinha importante é o rompimento com Portugal no final da República da Espada, mas é um rompimento muito curto. Até porque, lembra que eu falei para vocês, né, lá na República da Espada existia uma tentativa de criar um rompimento com toda e qualquer estrutura da monarquia brasileira, os símbolos da monarquia. Então você tem um rompimento, mas logo depois o Prudente de Moraes, né, primeiro presidente civil, ele vai retomar as relações com Portugal, enfim, até hoje somos nações parceiras, irmãs, né? Outra questão é a anexação do Acre, em 1903. A anexação do Acre, como eu havia dito lá, quando a gente falou sobre a economia, ela tem a ver com o látex, a extração do látex das seringueiras. Existia ali uma disputa, uma rivalidade entre seringueiros bolivianos e brasileiros no processo de ocupação dessa região. A Bolívia tinha interesse em ter acesso ao Oceano Atlântico pelo Rio Madeira, né? Depois você tem a construção da ferrovia, se não me engano, Madeira-Aimoré. Então o Brasil vai exercer o direito de compra através de um acordo que vai ser assinado lá no Tratado de Petrópolis. O Brasil paga cerca de 10 milhões de dólares à época, que era dinheiro pra caramba, tá? E anexa o Acre e basicamente fecha a formação do nosso território. A relação Brasil-Estados Unidos, que é algo interessante quando a gente analisa esse movimento de mudança da política externa brasileira. Até o início do século XX, o Brasil era muito próximo à Alemanha, inclusive com projetos de cooperação técnica, que depois o Vargas retoma e rompe antes da Segunda Guerra Mundial. O Brasil se aproxima dos Estados Unidos, até porque os Estados Unidos está de olho na América. Desde o século XIX, os Estados Unidos se aproxima dessa relação com os países da América, lembrada do América para os americanos, no intuito de criar ali e de se consolidar como uma nação hegemônica. Na virada do século XIX para o século XX, você tem ali o tal do corolário Roosevelt, que era uma espécie de protocolo de política externa norte-americana. E dentro desse protocolo tinha a tal da política do Big Stick, que é a política do grande porrete, que é uma relação de um afeto um tanto quanto complicado, porque os Estados Unidos se colocavam como uma nação que era hegemônica, era muito forte economicamente já, e politicamente está consolidando a sua hegemonia. E a política do Big Stick era aquela questão: olha, eu sei o que é bom para o seu país, então você tem que seguir o que eu falo. Se você não seguir, bem, aí já viu, né? Eu vou ter que intervir. A política do Big Stick ela vai ser utilizada em diversos países da América, né? E na América Latina a gente vê isso em outro vídeo, beleza? Essa proximidade tem a ver também com a questão econômica, né? Dos bancos americanos, como bancos que emprestavam dinheiro ao Brasil. Tem a ver também com o café, né? Os Estados Unidos aí como os principais compradores de café brasileiro, né? Que depois acaba justamente quando tem a crise 29, que eu expliquei no vídeo anterior, parando de comprar o café brasileiro e
enfim. A participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial tem a ver com um bombardeio do navio brasileiro ali no Canal da Mancha, no litoral francês, que carregava uma carga de café, né, do Porto de Santos. O Brasil vai entrar de uma forma um tanto quanto modesta na Primeira Guerra Mundial, né? Vai ser fornecedor de matéria-prima, vai ser fornecedor de alimentos, vai haver uma missão médica. Quando a gente falar sobre a Primeira Guerra Mundial, eu me aprofundo mais sobre a participação brasileira na Primeira Guerra, tá? Vamos cuidar ali do Atlântico Sul, depois da costa, né, mediterrânea da Itália, onde de fato a gente envia também uma missão médica, enfim. É uma participação que é diferente, por exemplo, do que a gente tem na Segunda Guerra Mundial, que é uma participação muito mais contundente e muito maior, né? Beleza? Galera, foi um prazer mais uma vez. Tem mais vídeo pela área. Espero que todos estejam se cuidando, cuidem daqueles que vocês amam e a gente se vê numa próxima. Tá ok? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Grande beijo!